Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia, plena do Espírito Santo. Tá bom? Então essa passagem eu quero mais uma vez falar para vocês aí a presença do Espírito Santo, mas agora no Novo Testamento, né? A gente vem falando aí da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e agora a gente vai fazer essa transição. Vamos passar agora para o Novo Testamento e eu vou ler aqui Lucas no capítulo 1, quando Isabel fica plena do Espírito Santo ao sentir o seu filho agitar no ventre, né, quando recebe a visita de Maria. Tá legal? Então vamos começar aqui. Eu vou ler aqui para vocês Lucas capítulo 1 a partir do versículo 39, tá bom? Um minutinho, vamos lá. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. O bebê, no caso, João Batista, né? Você vê aqui no comecinho do capítulo, né? Mostra que Zacarias ele recebe uma mensagem de um anjo dizendo que ele iria ser pai. A Isabel era estéril, ela não podia ter filhos ela acabou sendo agraciada, né? Zacarias e Isabel com o filho, justamente João Batista, né? Que prepara o caminho para a vinda do Senhor Jesus, tá bom? E aí nesse encontro aqui a gente vê quando o bebê de Isabel se agita no ventre, né? E Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. E o cântico de Maria, né? Então Maria vai e exalta o Senhor por ter escolhido ela, né? Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor. Então ela fala justamente a alma dela, né? Ela dá uma mensagem para a alma dela: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Olha só que o espírito aqui é espírito com E minúsculo, né? E é o espírito dela, o espírito de Maria, em sintonia, em comunhão com o Espírito Santo. O espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Legal? Então, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então ela reconhece a insignificância dela, né? Que ela não era nada, era apenas uma serva, né? Pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. E ela continua o cântico, tá bom? E aí a gente vê e percebe o poder do Espírito Santo agindo, né? A ação do Espírito Santo, fica plena do Espírito Santo, no caso. Maria já estava plena do Espírito Santo porque ela estava com o próprio Jesus no ventre, né? E Isabel ficou plena, cheia do Espírito Santo, quando o bebê dela se agitou só ao ouvir a saudação de Maria. Tá legal? E aí eu quero ler um comentário aqui para vocês a respeito dessa passagem. Vamos lá. Lucas dá grande ênfase à ação do Espírito Santo, não apenas no Evangelho, mas também no livro de Atos. Lucas ele escreve o Evangelho, né? Segundo Lucas, o Evangelho dele, e ele também escreve o livro de Atos, e ele dá grande ênfase ao Espírito Santo, como fala aqui. A gente pode ver realmente várias passagens, Lucas falando da ação do Espírito Santo, como a gente vai ver também em Atos, tá bom? Mas antes a gente vai dar uma passagem aqui no Evangelho de Lucas para mostrar também outras passagens da ação do Espírito Santo. Tá legal? Algumas versões trazem a expressão possuída para descrever o quanto Isabel ficou cheia, ou seja, em plenitude do Espírito. Foi pelo Espírito
que Isabel reconheceu Maria como mãe do Redentor. E é só pelo Espírito Santo que o pecador pode reconhecer a Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador e Senhor. Tá bom? Então, gente, pelo vídeo de hoje é só. Eu queria justamente fazer essa transição do Antigo Testamento, dos vídeos passados, né? Que a gente estava lá no Antigo Testamento mostrando a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e agora a gente vai fazer essa transição aqui, começando aqui pelo capítulo 1 de Lucas, mostrando essa passagem que Isabel ficou cheia, plena do Espírito Santo, tá? E a gente vai continuar nos próximos vídeos aí a mostrar a ação do Espírito Santo no Evangelho de Lucas, tá? E depois a gente vai lá para Atos, quando a festa de Pentecostes, né? Que é justamente Pentecostes, esses 50 dias aí, que é o intervalo entre quando Jesus ele ressuscita, né? O domingo de Páscoa, quando ele ressuscita, e esse intervalo de 50 dias de Pentecostes até o Corpus Christi, né? Considerado aqui Corpus Christi, que na verdade é a festa da colheita, né? A festa de Pentecostes, tá bom? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Eu peço aí que vocês compartilhem, né? Dê o like, façam o comentário, comentem aí o vídeo e não deixe também de se inscrever no nosso canal, tá legal? Pois mais uma vez, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.